para vocês saberem, está em negociação neste momento. Estão conversando com ele nesta manhã, com o jogador. Tem uma chance legal de o cara poder reforçar o São Paulo. Informação exclusivaça aí do blog do São Paulo. A gente já... Pode esperar, Flamengo. Meu São Paulo tá voltando com força máxima. Vou mostrar imagens do treino de hoje para você. Então se inscreve no canal. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Pode esperar, Flamengo. Meu São Paulo tá voltando com força máxima. Vou mostrar imagens do treino de hoje para você. Então se inscreve no canal e bora. Rapaziada, São Paulo fez um dos seus últimos treinos antes de enfrentar o Flamengo. Eu vou estar mostrando imagens do treino de hoje para vocês, então bora. Vamos lá. Crespo cumprimentando os jogadores aqui, né, rapaziada? São Paulo que, mano, tá muito focado nos treinos, né? Um ritmo muito intenso para poder voltar bem no Brasileirão. Ó, o Júlio Casares, Monte. Ó, o Crespo ali olhando, Lucas Moura, um toque de bola aqui, o Ferreirinha fazendo um trabalho aqui no campo já no gramado. Fala mais um dia de treinamento de olho na retomada do Campeonato Brasileiro. Sábado, às 4h30, São Paulo visita o Flamengo no Maracanã, rapaziada. A gente vai ter um São Paulo contra Flamengo, mano. Que loucura, né, rapaziada? O São Paulo que não joga já faz um bom tempo. O Flamengo que tá vindo com um time muito forte, mas eu acredito que o meu São Paulo consegue tirar um empate ou uma vitória. Não acredito que a gente passa vexame, ainda mais com a volta do Lucas, do Ferreirinha. Creio que o nosso São Paulo consegue sim bater de frente, mano. Vamos lá. Continuar aqui, ó, o Lucas Moura fazendo um gol. Ó o Lucas, belo gol do Lucas, né, rapaziada? A gente pode observar que ele, mano, é muito diferente, né? A intensidade, o jeito que ele corre. Bicho, ó, as atividades do dia contaram com as presenças dos atletas das categorias de base do Tricolor. Então tivemos jogadores aqui, ó, mais novos, né? Sub-18 ou sub-20 provavelmente, para estar acompanhando o treino. Isso gera mais experiência para os jovens, fazendo com que eles subam mais rápido até para o profissional, né, mano? Então vamos continuar aqui, ó. E para quem não sabe, o Jean Francisco ontem fez o gol contra o Palmeiras. Ele jogou o clássico sub-20 de Palmeiras e São Paulo ontem. Fez um golaço. Ó, os trabalhos começaram com uma série de exercícios de aquecimento no gramado. Ó, o Arboleda aqui. O Alan Franco, que tá para renovar o seu contrato, que a gente pode aguardar nos próximos dias. Em seguida, houve uma divisão no grupo. Os defensores e alguns meio-campistas realizaram uma atividade com foco em saída de jogo. É interessante o trabalho tático do Crespo, né, mano? Creio que o São Paulo com o Crespo vai ter uma defesa muito mais sólida, né, rapaziada? Ele não vai inventar tanto. O restante do elenco fez um trabalho de finalização. A gente pôde ver o Lucas no começo do treino ali também. Agora a gente viu o Ferreirinho, o Oscar, que fez um belo de um gol. Ó o Dineno. Ó o Crespo organizando aqui, ó, mostrando como se faz. Pra quem não sabe, o Crespo foi um baita atacante argentino. Eles fizeram uns trabalhos com bola parada, né, também, ó. Pode observar aqui, cobrança de escanteio. O Oscar, que é um exímio batedor de escanteio, né. Amanhã o São Paulo treina pelo período da manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro, onde a delegação fica concentrada para o duelo contra o Flamengo, né, mano? Ó, rapaziada, agora eu vou vir com aquelas imagens do treino de hoje, mano. Bora lá, ó. Vamos começar aqui com Arboleda, né, que completou 8 anos de São Paulo. Como o tempo passa rápido, né, rapaziada? A gente pode observar aqui o Ferreirinha, que parece que tá muito bem também. Enfim, bora aqui continuar. O Crespo. Dá pra ver que o homem não tá gostando do que ele tá vendo aqui. Ó, o Rodriguinho, dá pra ver o André Silva aqui, ó, meio embaçado, né? Podemos ver aqui o André Silva dando um chute pro gol aqui agora. Ó, o Ferrarese aqui, ó. E não vai ser mais improvisado de lateral com o Hernan Crespo, né? Ele não vai colocar mais o Luciano de meia e não vai descer mais o Ferrarese de lateral. Agora ele é zagueiro e o Luciano vai permanecer no ataque. Podemos ver aqui o Oscar, que parece estar muito bem fisicamente, vai ajudar demais o São Paulo contra o Flamengo, né? Podemos observar outra foto aqui, o Lucas Moura, que também parece que tá, mano, deitando nos treinos, então eu creio que ele pode começar jogando contra o Flamengo sim, por conta do físico que ele tá demonstrando, né? Óbvio que não faz tanto tempo que ele voltou, mas pelo jeito que ele tá nos treinamentos, pelo pique, pelas divididas que ele já tá dando, creio que se ele não começar jogando, ele entra na virada do segundo tempo, rapaziada. Eu não creio que vai demorar muito pra ele entrar no jogo. Ó, o Dineno também, que eu espero bastante dele. Eu tô com umas expectativas bem altas pra ele. Creio que ele possa marcar mais uns 10 gols até o final do ano pelo São Paulo. Vai ajudar demais a gente, né, mano? Enfim, né?
E uma notícia, mano, o São Paulo acertou nessa quinta-feira a transferência em definitivo do meia Matheus Alves para o CSKA de Moscou da Rússia. Formado em Cotia, o jogador foi campeão do Dallas Cup Sub-19, da Copa do Brasil Sub-20 em 2024 e da Copa de São Paulo Futebol Júnior em 2025. O Matheus Alves, que foi um jogador que subiu recentemente, se destacou e já foi vendido, se eu não me engano, foi por um valor de 38 milhões de reais, rapaziada. Um valor muito baixo pelo potencial que o Matheus Alves estava demonstrando, né, mano? Se ele fosse um jogador do Palmeiras, do Flamengo, não sairia por menos de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, mas o São Paulo vende por 8, tipo, preço de banana para um jogador tão novo, tão promissor, e o São Paulo não vai ter uma peça de reposição para ele, né? O São Paulo não tem ninguém à altura para repor o Matheus Alves, né? E ó, rapaziada, eu quero trazer para vocês também o time que o Hernan Crespo tá pensando em começar esse, de Neno, Ian Francisco, Oscar, Marcos Antônio e Alisson, Cedric, Enzo Dias, Arboleda, Alan Franco e Ferrarese no jogo contra o Flamengo. Eu trouxe para vocês aqui. Vocês saberem, está em negociação neste momento, estamos conversando com ele nesta manhã, com o jogador. Tem uma chance legal de o cara poder reforçar o São Paulo. Informação exclusivaça aí do blog do São Paulo. A gente já tinha falado do TAP aí há alguns dias. A gente tinha comentado com vocês sobre a negociação também com um defensor argentino. Vou explicar para vocês uma mudança aí meio que brusca até nos planos e vocês vão entender as coisas. O São Paulo tá meio que fugindo da caixa, uma coisa que ninguém pode reclamar. Você pode até falar, não gostei do nome, acho uma merda, você pode falar tudo. Mas tanto o Tapia quanto os jogadores que o São Paulo vem conversando nessa janela são fora da caixa. Isso aí é uma coisa que a gente não pode questionar. O São Paulo, como tem uma urgência de contratação, apostou em outro atleta, um atleta aí que foi visto e comentado pela parte dos assistentes do Crespo, não sei explicar quem ou como foi que aconteceu exatamente. O scout fez o mapeamento, era um jogador que ele já tinha alguns dados, fizeram um cruzamento de informações aqui, então tá fechado. Então vou botar vocês aqui, estamos aqui com mais de 2 mil pessoas, eu vou soltar aqui primeiro, depois solto no blog então, beleza? Então tá feito, ó, imagem entrando no ar. Vocês vão ver aqui o nome do jogador que o São Paulo está negociando neste momento. Está aí para vocês. Este aqui é o jogador que o São Paulo está negociando neste momento, que o São Paulo quer contratar para reforço. Tá aqui, ó, ao vivo para vocês, entrando aí na tela. Bryan Carabali, do Barcelona do Equador. Está aí na tela para vocês, para a gente poder comentar e discutir sobre este jogador aí, para quem estava aí na ansiedade, queria saber sobre o jogador, queria ter mais informações, está aí o nome do atleta, exclusivo para vocês aí. O São Paulo está negociando neste momento com Bryan Carabali, do Barcelona do Equador, eliminou o Corinthians. Para quem não sabe, quer ter mais referências, ele deitou no Corinthians quando o Barcelona do Equador eliminou o Corinthians na pré-Libertadores, tá? O São Paulo está conversando com ele neste momento, é um jogador que o São Paulo está buscando e que, obviamente, eu estou conversando aí com vocês porque me liberaram a soltar o nome, obviamente, né? Então, não estou fazendo isso aqui sabendo, só estou fazendo isso porque me permitiram que liberasse. Não quer dizer que esteja fechado, mas quer dizer que eles se sentem confortáveis de poder fazer a liberação do nome. Tem mais pessoa pedindo para entrar aí. Então, aqui, enquanto eu estou aqui vendo, deixando vocês amadurecerem aí, vamos lá nas informações para vocês. Está no blog do São Paulo também, já publicado, para vocês já terem informação, beleza? Então vamos lá, só para vocês já saberem a informação. Bryan Carabali tem 27 anos de idade. 27 anos de idade. Joga de lateral direito, joga de lateral esquerdo e faz ponta. Você vai falar assim, cara, como assim o cara faz ponta? Ele é muito agudo no setor ofensivo. É um cara que agride muito no setor ofensivo do campo. Ele joga também jogando pelo flanco, tá? É um cara que agride muito as laterais do campo
e tem 1,67 de altura. É um cara que marca gols e também dá assistências. Ou seja, é um jogador agudo que joga no lado do campo. Joga de lateral direito como posição preferencial. Ele é um lateral direito. Eu não sei onde o pessoal está vendo que ele é zagueiro. Pessoal, acabei de mandar o link do Transfer Market para vocês no chat, tá? Pra vocês terem aí ciência. Vou botar aqui no chat de novo para quem quiser ver. Ele é lateral direito. Ele joga como lateral esquerdo e faz ponta, porque ele tem 1,67 e a principal característica dele é o apoio. A principal característica dele é a ofensividade, a agressividade e o apoio. Ou seja, num sistema com 3 zagueiros, é absolutamente perfeito para jogar num sistema em que você agrida o adversário e que você tem um jogador. A gente lembra muito bem de como jogava, por exemplo, o Cicinho no 3-5-2 que a gente tinha em 2005, em que o Cicinho tinha a proteção dos zagueiros e ele agredia muito o setor do lado do campo, quase que como um atacante. O Danilo ficava mais posicionado do lado esquerdo e o Cicinho agredia o lado esquerdo. Tá aí para vocês um jogador totalmente fora da curva, para quem reclamar, o São Paulo só vai atrás dos mesmos. O São Paulo sempre busca os mesmos jogadores. O São Paulo não vai não escauteia ninguém. Enfim, tá aí as opções para vocês entenderem sobre esse assunto. O Ribar Santos falou, o Raí Ramos também acabou com o Corinthians. Bem diferente, o Raí Ramos fez um gol contra o Corinthians e o Brian Carabalí tá fazendo. O Ribar, eu não sei que jogador que você estava esperando. Você está esperando que a gente contrate o Cafu? Eu sinto te dizer que você vai ficar na vontade, você não vai conseguir. Eu sinceramente não sei quem é esse jogador. Não, nunca vi ele jogando. Tá lá no blog lá mais informações sobre ele. Se você tiver dúvida lá com a ficha técnica dele, você consegue abrir e dar uma olhada lá. É um jogador fora aí dos que a gente normalmente fala, né? Mas, assim, eu confesso que também não é um jogador que estava no meu radar contínuo aí das coisas. Mas eu lembro dele do jogo contra o Corinthians, principalmente. Porque o Corinthians tomou uma canseira violentíssima dele, porque ele atacava muito o lateral esquerdo do Corinthians e o Corinthians não conseguia desafogar. Tanto que eles conseguiram pegar o Corinthians fortemente lá. É um jogador que toda hora chega na linha de fundo, é um jogador que apoia com muita força. Enfim, sei que é um jogador diferente, não é tão fácil de comentar, não são esses jogadores aí de falar. O Matheus Siqueira falando, o jogador do Racing é melhor. E também deve custar uma fortuna, o Martirena, né? É só você que acha que ele é melhor. Eu também acho, por exemplo, que o Kimmich é melhor do que o Brian Carabalí. Dá para trazer o Kimmich? Não dá, né? Então, assim, é uma questão de realidade e oportunidade. Para falar de jogador caro, que eu também falo, dá para a gente pensar no Alexander Arnold, no Carvajal, você quer também trazer jogador assim, a gente pensa nisso. É fácil também a gente falar. A posição dele de origem é lateral direito? Ou ele joga mais de uma posição? Ele joga de lateral direito, lateral esquerdo e também faz ala porque ele é muito rápido, ele apoia com muita força. Tem passagem pela seleção do Equador. É um jogador que faz muitas assistências e marca muitos gols. Então, assim, é um nome fora da curva, assusta um pouco o pessoal aí, normal, e como eu já imaginava, ia ter gente reclamando de tudo. Aqui, se não for jogador de... Se não fosse o Hakimi, ia ter gente reclamando aqui que o São Paulo não estava contratando um jogador muito bom. Ô Zanca, me fala uma coisa, você acha que com a chegada dele, o Cedric perde posição? Aí vai ser no campo, né? Mas... Não, cara, mas ele é um jogador muito agudo, né? Dá para ver isso, você vê pelos vídeos, vê pelos dados. Os dados dele ele é muito agudo. Então, assim, é um jogador muito ofensivo. Talvez o Cedric seja um jogador melhor para algumas determinadas oportunidades, né? E esse jogador, ele também faz ala. Então, assim, o lado interessante desse cara é que ele faz ala também. Então, como ele faz ala, e você jogando com 3 zagueiros, você pode botar ele para jogar aberto em algumas situações aí. Se o São Paulo fechar com ele, tem gente perguntando, se fechar ele vai vir o outro também? Não, só viria ele. O outro está difícil. Até por isso que o São Paulo está conversando sobre ele. Beleza? A gente está aqui falando, mas assim, eu também recebi essa informação agora de manhã. É uma informação nova. Eu também nem tive muito tempo de amadurecer a informação. O máximo que eu fiz foi conseguir escrever um post para a rapaziada poder ter conhecimento no blog. E aqui já estou em live com vocês.
É isso. Eu sei Zanca, vai ter mais isso. reforço? Oi? Vai ter mais reforço? Ou vão parar nesses dois, você sabe? Eles vão tentar mais um, mas sem Mais tanta um? pressa. Que posição? Volante? Zagueiro, né? Zagueiro. Zagueiro. O Crespo quer mais um zagueiro. É isso. Tá? Ele tem convocação para a seleção equatoriana. A seleção equatoriana, que todo mundo sabe, está na frente da seleção brasileira nas eliminatórias, inclusive. Não dá nem para falar, o Equador é uma bosta. O Equador é uma seleção de merda. Não, nem isso dá para dizer, porque o Equador está na frente do Brasil. Então, assim, fez uma campanha eliminatória forte. E é isso, assim, são as informações aí. Vocês também estão sendo pegos de surpresa aí, não tem nem muito o que comentar, né? Não. Deve ser amigo do Arboleda, né? Provável. E o zagueiro lá, Zanca, ainda tá atrás, não tá negociando não, né? No momento, só assim, lateral direito, né? Oi? Nesse momento, lateral. em negociação, só lateral direito, né? Os zagueiros ainda estão mapeando, né? Não, do que eu saiba, não estão conversando ainda não, ô Henrique. Nesse momento ainda não está conversando. O que eu sei é isso. Tinha uma conversa com o TAP, que está perto de fechar, muito perto. Não está fechado, mas está perto. Tem uma conversa com esse outro argentino que o São Paulo estava conversando desde o final da semana passada, início dessa semana. Não está evoluindo, está difícil, tem muita gente interessada. Então está muito concorrido. Como o Crespo tem uma certa urgência, porque o elenco do São Paulo está muito curto, o São Paulo começou a conversar sobre alternativas, inclusive vistas pelos assistentes dele e aprovadas, e o São Paulo começou a ter essas conversas, e aí eu trouxe para vocês, porque me liberaram. Quem está chegando agora aí está perguntando, este aqui é o Brian Carabali, jogador que faz mais de uma posição, joga tanto lateral direito como lateral esquerda e de ponta. Ele tem um perfil muito agudo, muito agressivo, exatamente para jogar no perfil que o Crespo gosta, que é para poder ter um jogador que possa fazer mais defensivo, como o Cédric, e um jogador bem agressivo, como esse aqui, o Carabali, que é um jogador bem agressivo, bem agudo. Beleza? Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Acho que eu vou falar agora para você, Renan. A nossa enquete é: o que você espera da estreia do Crespo? E aí a gente não tem tantas opções para colocar, colocamos 3 opções, né? A primeira opção é perde, mas jogando bem, empata jogando fechado, ou ganha jogando por uma bola. E aí o Ângelo tá otimista, bem otimista, e o Papel também tá otimista aqui, falando que ganha jogando bem, e ganha do Flamengo no Maracanã jogando bem. Qual é o seu nível de otimismo, Renan, e o seu voto na enquete? Perde jogando bem, empata jogando fechado, ou ganha jogando por uma bola? Ou ganha jogando bem, né? Sei lá. Desde que o resultado seja bom, nesse momento pouco importa a performance, na minha opinião, né? É óbvio que se você conseguir vencer o Flamengo com uma boa atuação, dá moral, dá confiança, né? Porque depois também são jogos difíceis, Bragantino fora, que o retrospecto histórico não é bom, depois um clássico dentro de casa, se você consegue isso é fundamental. Mas nesse momento a preocupação maior é pelo resultado, independente da forma que seja. E ainda mais quando você vem de uma filosofia nova de trabalho, de esquemas novos, de movimentações novas em função da equipe técnica, eu acho que a gente, aí é questão de esperar mesmo, eu esperando, é um time muito mais reativo, né? O Flamengo jogando em casa há mais tempo com seu treinador, e é característica do time, a gente viu também isso na Copa do Mundo, de ter a bola, ser um time que propõe jogo, tenta pelo menos propor o jogo o tempo todo. E o São Paulo, pelo contrário, um trabalho novo, jogando fora de casa. Eu espero um time muito mais reativo, um time que jogue muito mais em contra-ataques, né? Mas que seja bem compacto, que seja bem organizado. Então, das opções,
eu ficaria muito feliz, já ficaria muito feliz se viesse um empate sofrido, vai, como que é a opção? Empate... Jogando fechado. Jogando fechado, para mim já seria um bom resultado, assim, sinceramente já seria um bom resultado pensando em todos esses aspectos que eu falei. Por enquanto tá ganha por uma bola com 45%, empata jogando fechado 35% e o perde jogando bem 20%. Vamos falar um pouquinho sobre o time que o Crespo tá pensando em montar, né? A gente já publicou algumas vezes lá no UOL que ele tem focado muito nesse time com 3 zagueiros, né? É a formação que ele já tinha falado que queria implementar no São Paulo e ele não vem tentando muitas alternativas durante os treinos, ele vem tentando mais aperfeiçoar esse esquema com 3 zagueiros. E aí, acho que a principal notícia nesse caso é que ele tem treinado com o Luciano no ataque. O Luciano tá suspenso, ele não joga contra o Flamengo. Mas o Crespo, nesse início de trabalho, ele acredita que o Luciano pode fazer essa função de segundo atacante ali do lado do André Silva. Então, mesmo sabendo que o Luciano não jogaria contra o Flamengo, o Luciano tem treinado. Inclusive, no treino de ontem, o Luciano foi titular do ataque do lado do André Silva, com o Oscar como camisa 10. E aí, meio que uma linha de 4 atrás ali, né? Os 2 alas, que deve ser o Cedric e o Enzo, e os 2 volantes mais soltos, o Alisson e o Marcos Antônio, e aí os 3 zagueiros. Que a gente ainda não tem certeza, mas o Arboleda chegou a ficar fora no banco, no jogo treino, mas a tendência é que o Arboleda jogue, né? Então a gente deve ter o time com o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese. Mas acho que aí a única dúvida que fica mesmo pra gente desse time titular é quem entra na vaga do Luciano. Porque não tem tanta opção nesse momento, né? Até a pergunta do José Brasil, que ele fala: por favor, falem sobre a capacidade física de Lucas e Ferreirinha, se jogarão no sábado quantos minutos. Então, é difícil a gente falar sobre isso, a gente sabe que o Lucas e o Ferreirinha voltaram a trabalhar com o grupo no começo dessa semana, então assim, é difícil falar que eles têm capacidade para jogar os 90 minutos ou que eles podem entrar de titulares, mas eles ainda não treinaram como titulares, então aí vai um pouco do que a gente está imaginando que os dois não comecem jogando. O Lucas é mais fácil você encaixar nesse time, porque a gente lembra que com o Dorival, o Lucas até jogava como 10, jogava ali no centro do gramado. Já depois disso, com o Zubeldia, o Lucas foi para jogar mais na ponta, e com o Carpini também. Então, agora a gente vai ter o Oscar como camisa 10, mas o Lucas pode fazer esse segundo atacante no lugar do Luciano ali, né, Renan? Fazer a dupla com o André Silva. Talvez essa seja uma opção, não sei se os 45 minutos iniciais ou para o segundo tempo. Mas tem essa opção, o Crespo. E aí essa vaga pode cair no colo do Dineno. Jogar com Dineno e André Silva com o Oscar como um 10. Como você vê essa formação, Renan? E se o Lucas pode atuar ali como dupla do André Silva? E se o Ferreirinha também, ou você acha que não? O Ferreirinha é só na ponta mesmo? Bom, Éder, a minha forma de entender o jogo, né? O Lucas, em condições, com certeza ele pode fazer essa função. Aí teríamos variações de um 3-5-2 para um 3-6-1, ele e o Oscar vindo mais de trás, e o André Silva, no caso, que é o que tem jogado ali como centroavante. Pode ser essa variação, tem que ver a condição física dele, se ele teria condição. Se não, né, já que o Luciano não pode jogar, e há quanto tempo, Éder, você é prova disso que eu estou falando aqui, o Luciano, ali com o Zubeldia lá atrás ainda, naquela formação do Zubeldia, dos pontas e tal, a minha posição para o Luciano é de atacante, não de 10. Há quanto tempo que eu estou falando isso? Você imagina agora, né? Já que ele não pode jogar, o Lucas sem condição de iniciar, por exemplo, para mim é Rian. Não tem outro nome. Para mim é o Rian junto com o André, né? Ontem, mais uma vez, ele deu prova da sua capacidade de finalização, que há muito tempo a gente fala também, né? E você perguntou a respeito do Ferreirinha. O Ferreirinha é um jogador de uma característica muito específica, na minha opinião, que é a de jogador de lado, para aquela formação de 4-2-3-1, enfim, 4-3-3, aquele jogador, aquele ponta esquerda, destro, que traz a bola para dentro, tem qualidade no 1 para 1, velocidade e tal. Nessa formação, na minha opinião, fica um pouco mais difícil, quando estiver o Oscar dentro do campo. E eu vou explicar o porquê. A gente sabe muito bem das condições físicas do Oscar. E o Crespo já deve estar pensando nisso, em variações
para quando não tiver o Oscar? Quando não tiver o Oscar, eu tenho esse meia pensador, né, criador, para jogar na vaga do Oscar. Ele, na cabeça dele pode ter alguém ali, que pode ser o Rodriguinho, ou sei lá. Mas se não tiver, ele pode pensar numa variação de um 3-4-3, sempre com 3 zagueiros. Na minha cabeça, sempre com 3 zagueiros, e espero que ele continue pensando dessa forma. Mas quando não tiver o Oscar, uma variação para um 3-4-3, né? Você não teria esse meia criativo para 2 atacantes, e sim 3 atacantes. Aí a gente pensaria muito mais no Ferreirinha, um centroavante, que poderia ser o Dineno, o Rian, o André, e um outro do lado direito, Lucas, o Luciano, esqueci de falar do Luciano ali, né, nessa função também. E 3 atacantes, independente de quem seja, Lucas Ferreira, Lucas, Ferreirinha, o Dineno, o Luciano, enfim, é uma variação para quando não tiver o Oscar. Aí sim, na minha opinião, o Ferreirinha se encaixa mais no sistema. Ali, quando tiver o Oscar num 3-5-2 com 2 atacantes específicos, eu acho que fica um pouquinho mais difícil para ele. Mas também, uma outra variação para jogadores de lado. Ferreirinha pode fazer a ala em determinadas situações, jogando em casa. Não necessariamente precisa ser o Wendel ou o Enzo Dias. Pode ser o Ferreirinha, para ele compor aquele lado ali, que já é a função desse jogador, atacar pelas pontas, mas recompor para marcar o lateral adversário também. O Ferreirão do outro lado, o Lucas Ferreira do outro lado, no lugar do Cédric, por exemplo, jogando em casa. Para esse primeiro jogo, acredito que seja o Cédric, né? E pensando nas circunstâncias que eu falei anteriormente, acho que o Cédric, mas jogando em casa, independente de quem seja o adversário, pode meter um Lucas Ferreira ali para ele compor, ele tem capacidade física para fazer isso. Então, em 2 minutos aqui eu falei algumas variações a respeito do que o São Paulo pode fazer sempre com 3 zagueiros. Tenho certeza absoluta que o Crespo tem treinado, tem observado, tem variado ali, tem testado ali no treino, para quando não poder ter o Oscar. A gente sabe muito bem. O calendário, Éder, ele não vai ser melhor do que foi antes da Copa do Mundo de Clubes. Quem sabe seja pior. Com jogos seguidos, meio de semana, fim de semana. Então, e entrando em reta decisiva, né, Renan? A gente vai ter mata-matas pela frente. Isso. Perfeitamente. Então, se você não quiser perder o Oscar por um mês, por risco de lesão, você tem que minimizar esse risco como? Pensando, trabalhando muito bem ali com o departamento de físico, fisiologia, médico, para saber o momento de tirar ele. Então, ele não vai poder jogar todo jogo. A gente sabe muito bem disso. Sim. Vamos ter o Oscar, o Lucas, nos momentos mais importantes e decisivos. É claro que tudo é decisivo. Quanto o Flamengo não é decisivo, Renan? Porra, é muito decisivo. Já falamos da situação de São Paulo. Mas se você, é melhor você não ter o Lucas ou o Oscar, principalmente o Oscar. Eu vejo ele, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que propriamente o Lucas. Se você não quiser perder ele por 4, 5, 6 jogos, perca por perca ele um jogo. Contra o Red Bull você vai ficar recolhido, a gente vai fazer um outro esquema para você jogar o clássico lá contra o Corinthians. Beleza? É esse planejamento que vai ter que ter, principalmente com o Oscar, na minha opinião. E aí, salve, galera que acompanha o nosso canal. Mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira 8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Na próxima quinta-feira, tá? O Paulo Nobre dando boa tarde aqui. O Samuel tá perguntando, o Lisiero foi embora? O Crespo não gostava dele? É que quando o Crespo chegou, o Lisiero já estava de mala pronta. O São Paulo até tentou renovar com o Lisiero lá no começo do ano e não chegou a um acordo financeiro. Então o São Paulo meio que deixou o Lisiero de lado, porque já sabia que não ia entrar num acordo, e o Lisiero só